Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, depois de muitas dificuldades, mas nesse momento a distância está acabando, tá? Esse é o penúltimo assunto que a gente vai estar vendo. É o último conteúdo de propriedades do átomo. Na verdade, são 3 critériozinhos que a gente vai estar discutindo agora. Inclusive, algumas atividades de casa foram já com esse assunto, por erro meu, né? Eu tentei selecionar, mas algumas questões eu não vi. Mas não se preocupe que a gente vai elucidar tudo agora, certo? Vamos aprender hoje o que são os isóbaros, isótonos e os isótopos e aprender a calcular ou observar direitinho essas diferenças que há entre certos elementos químicos, né? Vamos começar aqui com os isótopos. Perceba que iso significa igual, né? E topos a gente pode interpretar como prótons. Perceba que o P é bem forte nessa palavra. Isótopos. São átomos pertencentes ao mesmo elemento químico, certo? Ou seja, possuem o mesmo número atômico e a mesma quantidade de prótons, mas que se diferenciam pelo número de massa. Às vezes eles podem ter até um número de nêutron igual, mas o número de massa sempre será diferente. Se são sempre átomos do mesmo elemento, significa que eu vou estar falando da mesma coisa. Veja aqui, eu trouxe o exemplo do oxigênio, certo? Eu tenho o oxigênio 16, oxigênio 17 e o oxigênio 18. Percebam que ele tem igualdade de elétrons e de prótons em todos. 8 elétrons, 8 prótons no 16, 8 elétrons e 8 prótons no 17 e 8 elétrons e 8 prótons no 18. Mas o número de nêutrons variou em todos eles. Eu tenho no oxigênio 16, 8 nêutrons, no oxigênio 17, 9 nêutrons e no oxigênio 18, 10 nêutrons. Então, eu estou falando aqui de 3 isótopos de oxigênio. Eu tenho o mesmo elemento, que é o oxigênio, porém com o número de nêutrons e número de massa variável, ok? Vamos observar aqui mais um para a gente discutir. Agora, vamos entender os isótonos. Veja mais uma vez o prefixo iso de igual e tonos. Agora, a letra mais forte é o N. Se a letra mais forte na palavra é o N, isótonos, a gente vai estar falando de igualdade de nêutrons, certo? São átomos de elementos diferentes. Aqui eu não vou estar falando do mesmo elemento, como eu falei do oxigênio, lá nos isótopos. Aqui vão ser elementos diferentes, porém que vão ter a coincidência de terem o mesmo número de nêutrons, quando a gente estiver comparando, certo? Eles também podem ter um número de massa diferente, já que a gente está falando de elementos diferentes. Aqui eu tenho o boro e tenho o berílio, elementos totalmente diferentes, certo? E esses elementos, vocês podem observar que eu vou ter o número de massa de um vai ser 11, o número de massa do outro vai ser 10. O número de prótons do boro é 5 e do berílio é 4. Mas se a gente fizer o cálculo, 11 menos 5, a gente tem 6. E 10 menos 4, a gente tem 6 também. Então, mesmo tendo 2 átomos diferentes, de elementos químicos diferentes, com diferente número de prótons, diferente número de massa, coincidiu que ambos têm o mesmo número de nêutrons. Então, eu posso dizer que esses aqui são isótonos, porque eles têm igualdade em número de nêutrons. Vocês podem ver o cálculozinho aqui no PDF que eu estou mandando para vocês. A aula vai ser bem rapidinha mesmo, porque esses assuntos são autoexplicativos. Por último, a gente tem os isóbaros. Quando se fala de isóbaros, a gente sente que tem a diferença aqui da letra B. Mas ela não tem muita relação com a unidade que a gente vai trabalhar agora. Se a gente já trabalhou os prótons e já trabalhou os nêutrons, só restam 2 coisas: massa e elétrons. A gente não vai considerar os elétrons porque normalmente eles são deixados para lá em quase todos os cálculos. Então, já sobrou a massa, certo? Então, os isóbaros são átomos de diferentes elementos químicos que possuem o mesmo número de massa e possuem números atômicos diferentes também. Perceba que só vai ter número atômico igual os isótopos, porque você vai estar falando do mesmo elemento químico. Mas isótono e isóbaro vão ser elementos totalmente diferentes, então não precisa se preocupar com isso, certo? Aqui a gente tem o exemplo do alumínio e do magnésio. Ambos têm número de prótons diferentes, porque são átomos totalmente diferentes. O que é que o alumínio tem a ver com o magnésio? Né? Tem algumas características bem particulares, mas isso não vem ao caso agora. Então, eu tenho o alumínio, número de prótons 13, magnésio vizinho dele, número de prótons 12. Mas percebam que aqui em cima, o número de massa deles é exatamente igual, é 28. Então, isóbaros são todos os elementos que possuem o mesmo número de massa. Isótomos, todos os elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. E isótopos, os elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons, ok? Então, a gente tem aqui um exercíciozinho.
Nem sei se está dando tempo, ainda acho que vai dar. A gente tem uma figura e a gente vai ver agora que tipo de elemento ou que tipo de figura ela representa, né? Vejam aqui, eu tenho um número de prótons diferente, então já não pode ser um isótopo. Se eu colocar 28 menos 13, vai dar 15. E 28 menos 12 vai dar 16. Então também não pode ser um isótopo. Se eu nem precisava fazer esses cálculos todos, basta olhar quem é que está igual aqui. Quem é que está igual? O número de massa, 28 e 28 em ambos. Então aqui eu tenho um isóbaro, elementos com o mesmo número de massa. Em seguida, eu tenho aqui oxigênios, né? Já tem uma pista. Quando você vê os dois elementos iguais, você só sabe que só pode ser um, né? Os isótopos. Percebam que o número de massa é diferente, 16 e 15, mas o número de prótons é 8, é igual. E a gente vai estar falando do mesmo elemento químico. Por isso que os números são iguais. Então isso aqui, obviamente, isso pode ser um isótopo. E por último, mas não menos importante, isso aqui já está meio na cara, né? Eu tenho um número de massa diferente e tenho um número de próton diferente. Então, o único que pode ser igual é o número de nêutrons. Então, eu posso fazer só esse cálculozinho de subtração. 10 menos 4, 6. Ou 11 menos 5, 6. E aqui eu tenho de novo o berílio e tenho o boro, que são os isótomos. Gente, o assunto de hoje foi bem curtinho, mas é isso mesmo. Em breve eu vou estar passando para vocês o conteúdo de morfologia vegetal e a gente vai dar continuidade a ele na próxima aula de sexta-feira, tá? Continuidade não, a gente vai estar dando início. Por hoje é só.